Bom, pessoal, então vamos começar. O intuito dessa nossa reunião de hoje, né, depois de uns 4, 5 meses, né, não me recordo qual foi a última vez que a gente reuniu, né, para tratar das discussões, né, do grupo de acompanhamento. Então, pensando já nesse período de seca, que já tem mais ou menos ali um mês, né, que não chove nada, né, a gente tem ali que começar a traçar nossas, né, expectativas, traçar nossos planos para o período que vai ser mais crítico, né, que com certeza é ali no final do mês de agosto, principalmente, né? No início de agosto já teremos um panorama ali já mais difícil e final de agosto mais ainda, né? Início de setembro, talvez mais crítico ainda. É, o, Fili- o, Esqueci, o Fabrício, né? O Fabrício da SEMAD geralmente fica responsável por fazer uma certa apresentação para a gente, né, de como que está o panorama, né, da bacia hidrográfica em termos do balanço hídrico. Como ele não vai poder participar, eu vou fazer a projeção aqui bem rapidinho, né, da tela lá que vocês já conhecem, né, que é a sala de situação lá da própria Saneago. Então, para que a gente tenha um ponto inicial ali de debate, né? Então, aqui é a sala de citação, que eu acredito que todos vocês já têm contato, né, mensalmente ou semanalmente, principalmente nesse período aqui mais de estiagem, né, vocês toda semana vão ali conferir como que está a sala de situação, né, da própria Saneago. Então, esse perfil aqui é considerando o último mês, tá? Então, os últimos 30 dias estão dados aqui no gráfico, e a gente pode perceber, né, que no início ali do mês estava, né, dentro da normalidade, né, abaixando um pouquinho, entrando no nível de atenção nos últimos dias, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, os últimos 7 dias, a gente começou, né, em alguns pontos, né, chegar no nível de atenção, né? Mas a gente tem que lembrar que o cálculo que é feito, né, não é considerando nem o máximo, nem o mínimo, esses pontos máximos e mínimos, mas a gente considera a média dos últimos 7 dias. Então, essa média, né, o Fabrício não me repassou, mas provavelmente está aqui, né, entrando no nível de atenção. Então, a gente tem que estar ciente disso, né, já está preparado que provavelmente no próximo mês ali, né, agosto, finalzinho de agosto ali, a gente já vai estar próximo ao nível crítico, né, se não houver chuva, se não houver nenhuma mudança aqui no cenário. Tá? Então, a tendência, vocês podem observar aqui, né, a tendência é decrescente. Então, se acontecer igual aos últimos anos, né, o 2021, 2022, 2020, lá no meio para o final de agosto, a gente já vai estar bem perto do crítico, o que nos leva àquelas situações, né, de escassez, né, e de restrição de uso. Tá? Então, a finalidade dessa reunião de hoje, né, a gente poder começar, né, a Édio, conversar. Sim, sim, Roda. só um ponto, assim, já trazendo aqui, né? Ali na sala de acompanhamento, eu não sei, talvez até se a Catiúcia vai conseguir ajudar a gente, ou se você também consiga. A última atualização ali no portal de acompanhamento foi no dia 13. Eu não sei se o portal está com alguma coisa, ou porque a gente acaba projetando aqui também a média móvel, né? Em função, e a gente acaba coletando ali do portal, que é o item onde o próprio Fabrício tira, né? E aí a última atualização foi no dia 13, tá? E aí eu não sei se teve alguma coisa ou se, enfim. Gente, eu posso olhar com o pessoal da hidrologia e repasso para vocês o que está acontecendo, tá? Muitíssimo obrigado, Porque eu não sei Catiúcia. o que houve mesmo. Não, tranquilo. Te agradeço aí, até porque a gente também vai fazendo essa projeção, e a Uhum. última que a gente projetou ali foi justamente a do dia 13, né? E a média móvel estava ali em 1.386, né? Ela já vem caindo ali para o alerta, mas depois a gente não teve mais atualização desse item, tá? Não, perfeito, perfeito. Deixa eu só interromper aqui esse compartilhamento. Então, a finalidade do nosso encontro aqui de hoje, né, é justamente ter esse bate-papo inicial, né, a gente fazer ali uma programação das reuniões que vão acontecer nas próximas semanas, a gente pode ter maior frequência, né, de reuniões a cada 15 dias, 20 dias, né, de acordo com a necessidade. Então, dado isso, né, também a finalidade da reunião de hoje é a gente pensar, né, além dessas reuniões,
mas também no que cada empresa, no que cada órgão, no que cada usuário já está planejando, né, dado a essas condições ali de possível restrição, né, possível escassez. Então, eu acho que o representante, não tem nenhum representante aqui da Comigo, né? Ou tem? Acho que não, né? Acho que não tem nenhum representante da Comigo. Nós temos representante aqui da BRF, representante da Saniago, né, dos produtores rurais, e também da própria prefeitura. Então, se alguns dos representantes já quiser tomar a palavra, né, se quiser apresentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Se quiser apenas tomar a palavra, pode ficar à vontade também. Eu acho que eu já vou começar aqui então, tá? Por Já favor. abrindo aqui. Como representante aqui da BRF, né? Tem os meus... Convoquei todo, então, assim, agora vocês vão ver muitas pessoas da BRF aqui. Estou convocando todo mundo para vir dividir um pouquinho as nossas dores aqui, tá? Então não se assustem, é só para o pessoal poder acompanhar a gente aqui junto, né? E para hoje, Ed, eu acho que trazendo ali um apanhado do que a gente passou no ano passado, né? E do que a gente está entrando aí, a gente montou aqui um materialzinho breve com algumas informações que eu acho que dá para a gente compartilhar com todo mundo, tá? E aí, posso compartilhar minha tela aqui? Sim, sim, por favor, se tiver liberado, não sei se está liberado para Acho que você dá para... apresentar. É janela, né? Deixa eu ver como que apresenta. Nesse aqui eu não tenho muita afinidade, não, mas a gente mexe aqui, peraí. Acho que quando vocês estiverem vendo a minha tela. Estão vendo? Sim, isso. Belezinha, então. Então, aqui só trazendo um pouquinho da abertura, né? Como convocação ali que o Felipe acabou enviando no nosso grupo ali do GTA, a gente traz aqui a 21ª reunião, né? Do grupo de acompanhamento aqui do Abóbora Laje Rio Verdinho. Dentre as coisas do que a gente passou ali para o ano passado e do que a gente traz agora para esse ano, né? Então, ali em setembro de 2021, a gente começou ali com os testes de reuse indireto na unidade, tá? Então, a gente tem ali dentro de uma ordem cronológica, para ser mais específico, em setembro de 2022, a gente fez alguns testes ali para validação da prática de reuse indireto aqui na unidade, né? Então, a gente fez ali algumas avaliações em testes de bancada, em testes de larga escala, então a gente acabou tendo alguns resultados positivos que viabilizaram aí que a gente fizesse e implantasse essa prática do reuso. Então, ali no mês de outubro de 2022, a gente passou de fato a fazer essa reutilização aí do nosso efluente de forma indireta, né? Nos meses de abril e maio ali, esse reuso ele foi suspenso, agora já passando para 2023, né, em função da nossa quebra do espectrofotômetro do laboratório interno. Então, o que é que aconteceu aqui, né? Dentre essas coisas, esse reuso ele tem um procedimento ali, ele é procedimentado, né, e protocolado ali dentro do órgão responsável, e dentro desse procedimento existem algumas premissas que a gente precisa acompanhar, né, e uma delas é o acompanhamento dos resultados ali do nosso efluente tratado e de alguns outros pontos de captação, né, da nossa água bruta, afins ali nas nossas lagoas de água bruta e tudo mais. Então, com a quebra desse espectrofotômetro, a gente acaba não conseguindo fazer esse acompanhamento aí interno dessas análises e por esse motivo a gente acaba suspendendo aí dentro desses meses de abril e maio. Né? Então, esse espectrofotômetro ele foi consertado ali no meados do mês de junho, né? A gente retoma essa prática e a gente vem utilizando ela aí desde então. Né? Aqui, quando a gente olha nesse gráfico aqui, então, quando a gente avalia os números ali de outubro, né, até junho, que é o que a gente tem aqui agora, em julho a gente também está fazendo, em outubro ali, quando a gente olha o nosso volume reutilizado, né, o que a gente conseguiu fazer ali em termos de reutilização desse efluente ali de forma indireta, né, 17.646 metros cúbicos foram reutilizados ali, isso representou quando a gente faz um comparativo com a nossa captação superficial, né, o que a gente captou ali. Isso representou em torno de 5% em outubro, quando a gente vai para novembro, 4,99%, dezembro, 7,18%, janeiro, 8,89%, fevereiro, 8,73%, março, 7,77%, conforme comentado nos meses de abril e maio, a gente suspendeu ali em função da quebra do equipamento. Em julho ali a gente voltou a já mais um pouquinho no final do mês e por isso que a gente vem com essa representatividade de 2%, né? O que a gente traz nesse sentido aqui? Essa prática foi uma prática implantada, validada, a gente está conseguindo ter sucesso com ela aqui na unidade, né? Então ela vem justamente em função ali
dessa questão da necessidade que a gente vem ali, né, da nossa situação da escassez hídrica, não só do nosso Ribeirão, mas ali a gente enxerga esses números também em outros pontos, né, então a gente sabe o quão crítico isso é, e a gente acaba acompanhando aí e buscando, né, o que foi tão discutido ali no ano passado, buscando aí algumas alternativas para que a gente consiga aí suprir essa escassez hídrica que a gente fala ali quando a gente trata do Ribeirão Abóbora, né, então assim, essa implantação do reuso, ela vem desde o ano passado, né? Então, em outubro de 2022, a gente conseguiu colocar isso em prática, a gente vem adequando alguns itens, né? A gente vem melhorando isso daí desde então, mas a gente sabe o quanto é importante a gente colocar isso em prática agora, principalmente nesses períodos, né? Que precedem aí o mês de julho, agosto, setembro, porque é os períodos mais críticos que a gente vem acompanhando ali historicamente já dentro do nosso GT. Tá? Então, um dos pontos que a gente gostaria de colocar aqui nesse sentido é essa questão do reuso indireto, tá? Se alguém tiver algum ponto, pode me interrompendo aqui e a gente vai conversando a respeito. Quando a gente olha ali o acompanhamento da nossa captação no Ribeirão Abóbora, né, e aqui a gente está falando da nossa portaria, né, no acompanhamento ali da captação do Ribeirão Abóbora durante esse ano, né, de 2023, então ali quando a gente olha de janeiro a junho, a gente tem até o momento ali no acumulado 3.548 horas de captação, tá? E 493 horas de parada. Essas 493 horas de parada aí foi aqueles dias que a gente deixou de captar, né? Se a gente levar isso daí para números em dias, a gente parou de captar aí já dentro desse ano 20 dias. Então, em todas as oportunidades que a gente tem ali de suspender essa captação superficial, a gente assim o faz, né, justamente entendendo ali que independente agora que a gente vai entrar no período, né, de escassez e tudo, mas independente disso, se a gente não está utilizando, não faz muito sentido a gente estar captando, né? Então por isso que a gente vem aí com essas 493 horas de parada até o momento. Quando a gente olha aqui, então, passando para frente, dentro das medidas que a gente tomou ali, que a gente vem trabalhando, né? A gente, além de participar aqui do GTA, né? Internamente, a gente tem ali a implantação do GT de água local. Então, foi implantado na unidade esse grupo técnico de água local aí. E o que esse grupo faz, né? Primeiramente, ele contempla ali todas as áreas produtivas, né? Para que a gente trate ali em conjunto o tema de água da unidade da BRF como um todo, né? Então, a gente tem ali representantes das áreas de meio ambiente, indústria e agro, né? Roander, eu, no caso, né? Mas a Maria e o Renato ali como time da agro. Qualidade, a gente vê ali tanto a qualidade do aves quanto os suínos, né? Por se tratarem de temas diferentes ali, legislações aplicáveis diferentes, então a gente tem essas duas representantes aí. Dentro de eficiência energética, né? Ali o consumo de forma eficiente de fato, né? A gente tem o Clauber e o Marcelo, dentro dali da manutenção, o Luciano Gonçalves, no Aves temos uma especialista, a Marcela e Bruno e a Thaís, nos suínos também mais duas pessoas aqui, a Débora e a Natália, no Industrializados o Jonas, ali na ETE a Angélica, então a gente traz aqui também não só a indústria, mas também a agropecuária, né, para dentro dessas discussões que a gente entende também que é importante, apesar do consumo ser um pouco menor, na verdade bastante menor, né, porque a gente está falando de uma produção Natereu em uma produção seca, então a gente traz ali como fábrica de ração o Lucas, no incubatório Marcos, e a gente traz também a FFG aqui, que mesmo como tendo opcional aqui, o Edmar ele faz parte ali do GT e ele também participa. Né? Então, quando a gente olha o que é desenvolvido dentro desse GT aí, a gente faz o acompanhamento ali dos nossos indicadores, né? Trata ali os nossos maiores gaps, que a gente precisa estar trabalhando ali de uma forma um pouquinho mais focada, né? E a gente faz aí todas as tratativas que a gente precisa para descer isso para o processo. A gente sabe que uma unidade como a BRF aqui de Rio Verde é uma unidade muito grande, né? A gente tem as oportunidades, elas foram sendo ali desde o ano passado, né? Isso não é um trabalho de agora, mas desde o ano passado ela vem sendo ali, digamos, é um pouquinho mais afiado. Esse acompanhamento ele vem sendo feito ali de uma forma muito mais eu acho que eficiente, né? A gente pode dizer nesse sentido. Então, hoje, quando a gente olha os nossos processos ali, a gente está rodando com aquilo que a gente de fato precisa, tá? Então, é mais um ponto aí que vem dando resultados aí nesse sentido. Quando a gente traz aqui, então, só para fechar, eu acho que de forma bem breve ali os números e as informações que a gente trouxe. Então, quando a gente traz aqui as informações gerais sobre aquele período, né, do ano passado ali para agora, o que a gente teve ali de mudança, a gente ali para o plano de produção no ano de 2023, entre os meses de agosto a outubro, que é justamente os meses onde a gente tem ali o período de escassez hídrica um pouquinho mais acentuado, a gente não tem previsão de abates aos sábados, né? Exceto ali a gente traz em casos extraordinários. Então, quando a gente olha aí
comparado ao ano passado, né, quando a gente tinha ali os abates extras no sábado, e a gente tinha esse consumo de água no sábado, quando a gente olha para esse ano, não foi previsto ali dentro do PO, nesse período, esses abates, já avisando aí essa questão da redução do nosso consumo. A gente também entrou ali com o processo de solicitação da outorga do Rio Verdinho, né? Esse processo está em andamento. A gente, inclusive, fez ali um pedido de prioridade na análise do requerimento de acordo ali com a Instrução Normativa 4 de 2023 da SEMAD, onde a gente acaba se enquadrando ali com relação a esse item. Aqui, Edio, é um item bastante importante. A gente teve uma reunião ali com o Marcos na semana passada, né? Ali dentro da gerência de outorga, e esse processo de outorga do Rio Verdinho aqui é um processo que a gente precisa muito de ajuda, né? A gente sinalizou ali já anteriormente dentro do GT, né, na reunião ali desse grupo de trabalho, a importância para que a gente consiga continuar desenvolvendo as nossas atividades ali nesse período de escassez hídrica, né? Essa outorga, ela tem ali o intuito de atender exclusivamente esse período, né, onde a gente pode vir a entrar ali nos estados de restrição previstos ali na deliberação 018. Então, assim, mais uma vez a gente reforça esse pedido de ajuda, tá? O processo ele está andando ali dentro da SEMAD, a gente está correndo atrás dele, a gente fez esse pedido aí de prioridade na avaliação desse requerimento, né? Mas eu sei que e isso já foi falado lá no passado, por isso que a gente já sinalizou aqui, né? Que ele acaba caindo aqui dentro do GT, né, do nosso GT para discussão, em função ali do que tem disponível e outorgável ali para essa bacia do Rio Verdinho. Então, assim, a gente reforça mais uma vez esse pedido de ajuda, né, a gente precisava muito, muito, muito que esse pedido fosse olhado de uma maneira um pouco mais carinhosa, digamos assim, porque a gente entende que aquilo que a gente poderia reduzir, a gente já reduziu, né, então, assim, a gente vai trabalhando no mínimo do mínimo. Então, mas de qualquer forma a gente precisa ali dessa demanda hídrica para suprir o funcionamento da unidade, porque se a gente entrar ali no estado de restrição e não tiver de onde pegar e de onde fazer, a unidade ela simplesmente para, né? Ela não tem condições de continuar ali com as suas atividades. Então, aqui fica mais uma vez esse pedido, tá, de ajuda. A gente tem ali a entrega do indicador ESG no ano de 2022, né? Então, quando a gente olha ali 2022, esse indicador ESG água, na verdade, é a redução ali do metro cúbico por tonelada. Então, a gente reduziu ali, quando a gente compara com o ano de 2020, 3,29%. Tá? Então, a gente entregou aí mais de 3% de redução no metro cúbico por tonelada, né? Então, a gente é mais um número que comprova aquele trabalho que a gente vem desenvolvendo. Para esse ano, o mesmo indicador ali, nesse ano de 2023, quando a gente olha o acumulado, né, a gente vem com uma redução ali de 5,33% no metro cúbico por tonelada. Esse número ele vai acabar sendo diluído aí no final do ano, mas espera-se que ele mantenha-se ali dentro dos 3%. Né? E a gente tem também ali, para finalizar, esse estudo aí de viabilização de novos projetos relacionados ao tema de efluente e água aqui na unidade. Inclusive, você esteve aqui com a gente, eu não consegui participar ali no dia, mas o pessoal me repassou todas as informações. Eu te agradeço demais aí pela parceria e por tudo que a gente vem tentando fazer em conjunto. Eu acho que é extremamente importante. Você esteve aqui, entendeu a nossa realidade, né? Viu como que a gente trabalha e tudo mais. Eu acho que isso é fundamental e a gente sempre reforça aí que independente de qualquer coisa, as portas da gente aqui tá sempre aberta para receber aquilo que for melhor para todo mundo, tá? Mas com relação a conteúdo, é isso. Eu não sei se tem algum ponto, mas essas são as informações ali que a gente achou interessante trazer nessa primeira reunião do GTA e visto que a gente vai ter para frente, tá? Perfeito, Wander. Obrigado. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta para o Roander, mediante a apresentação? Ed, é o Nilo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nilo. Só te dando um retorno aí, antes que alguém queira fazer alguma pergunta. Aquela apresentação que você trouxe, então a gente fez junto à nossa diretoria, tá? E aí ficou bem entendido e eles levou para Curitiba para discutir. Como eu te falei, a gente conversou pessoalmente, né? O nível hierárquico um pouco mais alto aí. Tem algumas precauções que eu deixei para você a par aí, que a BRF tem algumas, né? Alguns medos, vamos chamar assim, quanto a isso, mas eu apresentei, foi olhado com bons olhos e está com a nossa diretoria aí para poder estar analisando melhor, tá? Acho que mais tardar aí uma semana e a gente deve ter algum retorno quanto a isso. Uhum. Não, perfeito. Então, de prontidão aqui, já agradeço novamente a BRF, né, pela visita, pela disponibilidade. Eu fui até a unidade, acho que uns 15 dias atrás, né,
Foi muito bem recebido lá por todos, né? Conheci um pouco, né, da estrutura da empresa, né, dos problemas, né, vinculados à questão de águas efluentes, né, e fui levar uma proposta também. Não trouxe aqui para o grupo ainda, né, porque primeiro a gente precisa ter uma apreciação por parte da empresa, da BRF, tendo o aval da própria empresa, né, aí a gente traz aqui para o comitê, porque acho que tem que ser também discutido aqui dentro do comitê. Mas, já adiantando, é uma proposta vinculada ao reuso indireto, né, dos efluentes. Então, quando você tiver alguma resposta aí, Nilo, né, seja positiva ou não positiva, né, vamos dizer assim, você me repassa, né, e aí a gente traz aqui para o GT, né, para apresentação aqui para todos, né, como alternativa, né, alternativas futuras aí. Alguém? Carlos, José, Aline, Felipe, Helen, Catiúcia. Se alguém tiver algum questionamento pro Nilo ou pro Roana. Ed, obrigado. Só nesse momento agradecer o Rolander com relação à apresentação e esse trabalho que, minimamente, quando se fala em 3,5%, 5%, 5,33%, parece pouco, mas a cada pequena mexida dessa é um sinal que a empresa está buscando melhorar, ainda que em poucos passos, mas tomando as medidas para que resolva essa situação. E essa proposta que colocaram também bastante interessante, se puder a gente apreciar daqui para frente. E como aprovado, isso seria muito interessante. Muito obrigado, Wander, pela apresentação. Imagina, Zé, eu fico grato aí pela abertura. Eu acho que, assim, do ano passado para cá, né, eu até brinco, eu e o Nilo, a gente amadureceu muito dentro desse grupo de trabalho aqui, né, e o intuito é justamente esse, tá? A gente sempre está muito aberto a tudo aquilo que vocês puderem contribuir aqui com a gente de uma forma de compartilhar mesmo, tudo que vocês precisarem da gente conseguir trazer aqui para a gente está aberto aí para estar fazendo a apreciação em conjunto, tá? Te agradeço demais. Pessoal, explicando sobre a sala de situação, falei com o Paulo Henrique agora, ele falou que foi um erro que teve mesmo, mas ele já pediu para o suporte técnico para resolver isso, viu? Muito obrigado, Catiúcia, muito obrigado. É isso? Vocês estão me escutando? Sim. Como é que vocês estão? Desculpa o horário, tá? Muito tempo, né? Não, assim, eu tenho eu peguei um pouco da sua apresentação, Rony. Se tiver um barulho de fundo aqui, tá tendo reunião aqui também, tá? Mas normal. E aí, em relação assim, pelo menos pelo gráfico, a gente deu para ver, sim, que teve acho que um metro cúbico, né, de reuso, ali, uma quantidade, um volume de reuso menor na época mais de estiagem, né? Aí, assim, a minha pergunta, a justificativa é por conta do espectrofotômetro ou é uma condição mais favorável para fazer reuso na época, ou mais desfavorável, né, no caso, desfavorável para fazer o reuso na época da estiagem. A primeira pergunta seria essa. Não sei se deu para entender bem. Eu acho que, assim, quando a gente olha para os números, eu entendi. O que acontece é que ali, quando a gente vê o teste ali, né, a implantação do reuso, ela vem ali no ano passado, né, quando a gente fala ali em outubro de 2022, ela veio pós o nosso período de escassez ali, né, justamente porque a gente precisava ali estruturar algumas coisas, Carlos. Então, assim, a gente conseguiu estruturar lá, e quando a gente passa para esse ano, o intuito é que agora, principalmente nesse período de estiagem, a gente consegue ali retomar os números que a gente apresentou ali no ano passado, né, vem justamente para suprir nesse sentido. A parada que a gente teve ali agora, quando a gente fala de junho, né, no mês de julho, foi justamente em questão dessa questão do espectro, né? A gente tem algumas premissas ali, algumas análises que a gente precisa fazer para estar fazendo esse reuso. Então, como a gente ficou ali sem o espectro,
no laboratório interno a gente acabou suspendendo ali para garantir até a integridade daquilo que a gente está fazendo, né? Porque a gente não conseguia ali dar andamento sem saber quais estavam, como estavam os nossos parâmetros ali do efluente tratado. Então, quando a gente olha esses números, ele foi caindo um pouquinho, mas ele não tem relação com o período de estiagem, tá? A gente vai olhar ali, ele está sendo estabelecido ali, a gente vem retomando ele agora em julho, né? E aí a gente precisa ir em paralelo, porque ele só funciona se a captação superficial, só um ponto para vocês entenderem, se a captação superficial ela estiver em funcionamento também, para que a gente garantir ali que a gente tenha essa diluição de forma completa, tá? Então, assim, agora espera-se que ele passe a estabelecer ali a partir desse mês agora e a gente volte ali a ter um volume de um pouco mais significativo do que esses 2% que a gente apresentou ali no mês de junho, tá? Esse é o reuso indireto, é isso? Isso aí, aham. Não, assim, a minha pergunta é em função da seguinte forma, para entender mais, assim, até porque faz um tempinho já, né, acho que eu não acompanhei muito essas últimas reuniões, e também da gente poder dar sugestões, né, porque o nosso grupo não é um grupo de fiscalização, né, aquele grupo que vai punir, mas é um grupo que a ideia é a gente dar informações ou passar alguma ideia. Aí, por isso que eu perguntei se estava tendo alguma dificuldade, se realmente era só essa questão do espectrofotômetro, ou se existia uma outra questão técnica. Até depois, se for possível, eu ligo para você, eu vejo ou faço uma visita aí para a gente ver como é que é, para poder dar uma ajuda também, tá? É só nesse sentido Opa! mesmo. Como se diz, as portas estão abertas. O dia que você puder, talvez o por grupo, né? favor. Não sei, o grupo aqui do grupo de acompanhamento, quem sabe um dia a gente alinha a agenda de todo mundo aí, né? A gente consiga visitar. Não sei o que o Edio acha disso também, mas seria Ô, Carlos, quer matar a interessante. saudade? Vai, Mila, você pegou nas entrelinhas aí. Não, pessoal, quem tiver aí... Também. Quem quiser aí visitar aqui, ver o nosso processo, a gente fica aí aberto, aí, como o Wander falou, né? Só agendar ali com a gente acompanha vocês aqui. Mas eu estava ouvindo aqui, ó, Carlos, não tem uma relação, né? Inclusive, a gente tende a crescer agora esse número do reuso, até porque a gente está entrando no período de escassez, então a gente sabe aí da importância dele, né? Então não tem uma ligação direta ali com o período de seca, não. Tá? Foi 2 meses do espectro, e antes, no início ali, porque a gente estava conhecendo o sistema, precisava de uma validação junto ao órgão, que é o MAPA, né? O CIF nosso aqui, então é uma novidade para todo mundo. A gente foi com cautela, realizando os testes, acompanhando, né, da forma analítica ali dos resultados, e aí a gente foi validando isso aí junto com o CIF, né? Então foi feito de forma aí bem moderada, mas agora a gente já viu o que acontece, como se comporta. Então, agora a gente está com uma segurança maior aí, e a ideia é que aumente cada vez mais esse percentual de reuso aí. Ok. Perfeito. Então, novamente, agradecer a vocês da BRF, né, pela disponibilidade. A gente entende que é um avanço, né? A gente pega lá... Eu estou aqui no grupo já tem mais ou menos uns 3 anos, né? E a gente vai percebendo gradualmente um avanço aqui em por todos os usuários, né? Na conscientização, né? Nas estratégias, nas tentativas de melhoria, né? E aí, acredito não, com certeza nos próximos anos a gente vai ter mais avanços ainda. Vou passar então a palavra para os próximos usuários, né, da BRF já foi, né? Nós temos o representante da Saneago, nós temos representante também dos produtores rurais e da Comigo não, né? Então, se alguém da Saneago e também dos produtores rurais quiser tomar a palavra, pode ficar à vontade. Ou da prefeitura também. Boa tarde. Boa tarde, Catius. Estou aqui já perguntando, a gente vai reunir direto? Como que vai ser esse ano? É porque eu tenho algumas informações aqui para poder passar, porém ficou faltando alguns dados, porque eu estou com um corre aqui de serviço. Eu estou aqui fugida de outro serviço, para falar agora.
Uhum. Eu posso passar algumas informações agora, mas não em forma de apresentação. Aí, na próxima reunião, eu passaria a apresentação. Pode ser? Pode ser sim. Por mim, ok. Pode ser. Só um instante, por favor. Oi. Ah, tá. Aqui, as informações que eu estou tendo, isso eu estou falando do que foi feito na parte de preservação nesse momento. Foi executado o plantio de mudas, né, às margens do córrego Laje. Foi feita a manutenção em junho e praticamente não houve perdas das mudas. Está sendo concluído pelo produtor em mais 10 nascentes, está sendo concluído pelo produtor, essa parte de preservação dessas mudas que foram plantadas nas margens do laje. E está sendo recuperada mais 10 nascentes do abóbora, que é para ser executado até final de dezembro. É uma parceria entre a Saneago, em contrapartida, e os materiais, com os materiais para o cercamento, arames, tacos, esticadores e muda, e o produtor vai entrar com o transporte e a mão de obra. Isso são os dados que eu tenho. Então, as imagens eu vou passar na próxima reunião. E outro trabalho que está sendo feito que ajuda muito nesse período de escassez é o trabalho de perdas que Rio Verde mantém, né? Porque se não fosse isso, às vezes a gente ficaria até sem água, mas o pessoal mesmo da AMAI que acompanha a gente sabe que a nossa parte de perdas é um dos melhores do estado, então isso mantém muito a quantidade de água no Ribeirão. Eu vou pegar esses dados e montar a apresentação e na próxima reunião eu repasso todas, tá bom? Não, perfeito, Catiúcia. Só uma pergunta complementar com relação à nova estação de tratamento de água. Ela já está operando já? Porque eu vi que ela estava sendo reformada. É por isso que estou no meu corre. Eu não Ah, consegui, assim, eu só peguei, terminaram de me repassar as informações, né? Ela está em período de, hoje mesmo, está chegando um grupo gerador aí para poder fazer o teste com ela. Para funcionar. Ela já está em final, está em conclusão da obra. Aí tem a previsão de quando ela vai começar a funcionar? Porque assim, uma coisa que a Saneal está fazendo de uma forma assim, muito satisfatória agora é acompanhar bem de perto esses projetos. Então, eu acho que daqui até para final de agosto, início de setembro, é bem provável que ela vai estar funcionando. Não vou colocar certinho a data, né? Mas eu acho que início de setembro, metade de setembro, porque tem que fazer todos os testes. Porque na hora que falar assim, parece que eles têm até o teste e já pegar pode dar algum problema. Acontece igual em algum empreendimento que a gente pega e depois está com um problema grande e não tem como resolver. Então, é isso que está fazendo. Está levando o grupo gerador, vai começar a fazer os testes agora para ver o que é que tem que arrumar, ver se está tudo ok, para assim poder pegar a obra. Igual hoje mesmo, a gente estava lá vendo questão de dosagem de produto, concentração de produto, isso tudo já estava resolvendo. Eu vou ficar como RT do sistema, aí a gente está correndo nessa área. Não, perfeito, perfeito. Então, mais ou menos É lá. outra preocupação agora, né? Sim. Isso, é verdade. Porque vão ser mais quantos? É 90 litros por segundo ou 100? 120. 120? Uhum, sim. Muita coisa, né? Porque a nossa preocupação agora deve ser, mesmo que a régua, né, da unidade de monitoramento esteja acima, montante, mas por conta do remanso hidráulico, se aumentar mais 100 litros de captação, vai dar alguma diferença lá na régua, muito possivelmente, né?
Então, a gente, né, pode esperar ali que, né, quando começar a captar, o nível da régua vai abaixar. Pelo menos essa é a tendência, né? Alguém tem alguma Sim. pergunta para a Catiúcia? Ô, Ed, o Nilo, não Oi, seria Nil. uma pergunta, mas é só uma preocupação, né? A gente vai lá diariamente, lá na captação, então a captação nossa é junto ali com a Saneágua, e a gente tem acompanhado essa obra da ETA nova ali, né? E a gente viu que já está nos finalmente mesmo. A gente foi lá, inclusive, hoje lá, e a gente viu. E isso, igual você falou, né? Acho que gera uma preocupação, que será em torno de 100, 120 litros a mais, né? Aí, por segundo, e isso com certeza vai dar um impacto ali de forma grande no Ribeirão, né? E logo no pior período ali, que seria o período mais crítico de seca que a gente vai estar passando, né? Com certeza a gente vai sofrer um grande impacto com isso aí, se essa ETA entrar em operação, né, nesse período de seca aí. Exatamente. Conseguir captar lá depois que começar a chover era melhor, né? Mas a gente não manda, né? Esse chega até a hora que, quem sabe, começa a chover em setembro, gente. Então, fica otimista. Uhum. Até que cada um pegar um terço aqui, dependendo da crença, e começar a chamar chuva, né, também. Alguém quer fazer outra pergunta, observação para a Catiúcia? Hein? Posso falar? Aline? Tá me ouvindo? Sim, sim. Ó. Tá. Então, as atividades que a associação está fazendo é assim, acompanhando esse trabalho que está sendo, que esses materiais estão sendo fornecidos pela Saneago. Essa semana nós já fizemos uma vistoria para já escolher essas 10 nascentes que têm necessidade de ser cercada, umas áreas foram áreas que pegaram fogo. O ano passado, graças a Deus, não teve fogo, né? Agora rezar para esse ano também não ter fogo. Já que vocês querem rezar para a água, vamos rezar para não ter fogo também. Até agora não teve, né? Graças a Deus. Pelo menos uma abóbora, né? Não sei no Rio Verdinho. E no Laje também não vi ninguém comentando de fogo. E é isso, eu penso que... E ainda vou ver com o Rafael, na prefeitura, se a gente não consegue fazer alguns panfletos, ou até mesmo com a Saneágua aí, para estar distribuindo para os produtores, entendeu? Para falar dessa escassez hídrica, se nós do GT aqui não podia bolar um panfletinho simples falando que todo ano tem a escassez, e algumas regrinhas para diminuir o uso da água, né? Isso, pedir para limpar rego, essas coisas. Acho que é só isso mesmo. Né? Não, isso Aline. Seria uma ideia boa, né? Pelo menos fazer essa campanha de conscientização ali com os demais usuários, né? Os pequenos Porque agricultores, né? não sei se vocês estão vendo na rádio, os vereadores eles se uniram. Travou. E eles estão falando pedindo para se alguém de vocês chegou a ouvir. Às vezes a gente até procurar eles. Cortou, Aline. Verba, né? Cortou? Aline, cortou justamente a fala dos vereadores. Eles colocaram na rádio a mídia sobre a preservação dos mananciais de abastecimento. Entendeu? Que às vezes a gente faria também uma parceria com eles, chamaria eles para perto da gente e às vezes conseguiria alguma verba para fazer esses panfletos também. Para não ficar oneroso para todo mundo, né? A associação mesmo, ela não tem verba, ela não tem dinheiro. Então, seria através do Fundo do Meio Ambiente ou as indústrias aí, BRF, Comigo, ou a Saneago, que se prontificar por esses panfletos, né? Eu acho que cerca de 1.000 panfletos daria. Em relação ao meio ambiente, ao comando, se você puder, eu até posso te passar o modelo do projeto para você tentar acessar um recurso para poder fazer esse panfleto, tá? Ah, tá. Aí, assim, o que você faz? Faz o projeto, tem uns orçamentos, né? Tem todo um procedimento lá. E aí esse projeto vai para uma comissão dentro do comando que vai analisar e dar andamento, se ele é ou não viável, e depois passa para os conselheiros votarem. Então, eu acho que, se for possível, não sei se é você quem faz, mas dá para fazer isso aí, tentar acessar a verba do comando, tá? Porque está na hora, né? E eu tenho uma pergunta para você, viu?
Uma pergunta, Para mim, vou te apertar sem abraçar, tá? pode abraçar, apertar. Na verdade, não é apertar, não. Eu queria saber como é que está a situação das outorgas, dos produtores. Tem alguma novidade Vai sobre lá aquilo no lá? sistema, mas aí até agora nenhuma foi liberada, assim, não andou, não. Tá lá lançado, mas não saiu, só tem os protocolos. Mas assim, foi todos protocolados, aí agora é a SEMAT. Não, tá, protocolou a do primeiro, de onde sai os regos d'água, entendeu? 3 foram protocoladas, aí eu tô esperando essas daí sair para dar continuidade nas outras, para ver o que é a pendência, entendeu? Aí depois eu te mando o protocolo Porque dessas aí a que gente já... pode ver com o Fabrício, né? É, eu acho que é ele agora que está nessa área de outorga mesmo, né? Ou não é? Eu acho que é ele que está. Então, tá desse jeito aí. Tipo assim, eu estou fazendo outras funções agora, né? Eu estou na parte de maus tratos animais. Aqui eu represento a associação, mas dentro da secretaria eu fui para fiscalização de maus tratos animais. Então, eu não estou tendo muito tempo para focar nisso aí, não. Mas eu vou dar uma olhada de novo. Esses dias eu não olhei, não. Se jogaram alguma pendência no sistema, e aí eu dou um retorno para vocês aqui, tá? Eu Wilson, coloquei no grupo a minuta que eu recebi sobre os trabalhos que foram feitos no, nessa área de preservação ambiental, tá? Quem quiser dar uma lida aí, eu vou, antes mesmo de eu fazer a apresentação, para vocês verem o que foi feito por agora. Ah, tá. Eu também quero falar do que eu coloquei no grupo agora, um relatório, tá? Em relação ao poder público municipal, aquela obrigação de fazer aquele relatório anual sobre a questão das vazões, né? E também da preservação do uso e ocupação de solo, mas aquilo ali, porque aqui está com muito barulho, gente, desculpa. É porque é o seguinte. tá sem áudio. Agora sim. Não, é porque o pessoal está em outra reunião aqui. É o seguinte, eu coloquei no grupo o relatório anual referente à prefeitura. Ele foi feito em abril, final de abril, a Valéria lá do Meio Ambiente terminou, e a gente precisa, aí eu coloquei aqui no grupo agora, e a gente precisa depois fazer aquele procedimento, né, o Ed, de apresentar para o grupo, apresentar para o conselho, para o CBH, e depois talvez para o conselho, né? Aí eu queria que vocês dessem uma olhada, gostaria que vocês olhassem e verificassem. Ele já está bem melhor do que aquele primeiro, né? Já foi, tem muita coisa, umas novidades aí. Ele é em parceria com a Saneago, as análises, né, de qualidade. Acho que é vazão não, mas a qualidade e também o uso e ocupação do solo, tá? Então, estão todos aí de 2022. Então, ele As ficou análises é pronto. aquela que faz aqui, cara? Isso é porque a gente no relatório vai explicar, mas assim, a ideia é só ter agora as análises da Saneago, que a gente teve um pouquinho de dificuldade, assim, que acho que até a Geminar parou, né, de fazer a parte de saneamento aqui na cidade. Então, a gente está só usando a da Saneago, né? Então, dê uma olhada no relatório, olhem, vê se tem alguma coisa que pode melhorar, né, no relatório, e, e aprovar ele para uma possível apresentação aqui no grupo, né, e depois nos outros locais que a gente tem a obrigação de apresentar. Ok? E voltando a falar também, uma das coisas que a Saneago faz, nesse período, ela faz aquela parte de manutenção dos regos d'água, né, da região da laje ali, e a visita em todos os produtores, para a parte de conscientização, uso consciente. Então, ela vai como é que fala, de produtor em produtor, para fazer, assim, de conscientização. Ela não tem panfleto, mas ela já vai, conversa, faz a limpeza do rego d'água, que, se eu não me engano, ou terminou sexta-feira ou está terminando hoje. E
É o que está sendo feito nesse momento para manter a quantidade e a qualidade da água nessa região ali do Lages, que eu esqueci de falar, né? Que eu havia esquecido de falar. E eu vi o material aqui, cara. Vou dar uma lida e ver o que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir aí. Hoje mesmo, Tá ótimo. está terminando o fósforo. Aí, Carlos, pode ficar. A gente pode pensar numa próxima reunião, talvez daqui 15 dias, né? Mais ou menos, para que aí você possa apresentar, né, com um pouco mais de calma, né, esse relatório. Enquanto isso, a gente lê, pode trazer algumas sugestões para você, né? Porque aí passando por isso, a gente leva para o plenário e depois para o Conselho Estadual, né? Que é uma obrigação nossa, né, todo ano, apresentar o relatório do ano anterior. Então, pode ser assim, a gente deixa já previamente agendado ali uma reunião para daqui 15 dias, para a gente trazer novas atualizações. Acho que da nossa parte, sim, tranquilo. Assim, Tranquilo. novamente, quero ver se é possível, tá? Aí eu sei fazer essa visita, não só na BRF, como na Comigo, de repente para a gente poder somar, entendeu? Não sei se é necessário todo mundo, enfim. Eu não sei como é que é também a questão das empresas em receber, né? Mas a gente poderia meio que alinhar isso aí, talvez até antes da reunião, né? Não sei. E outra coisa, a gente está analisando aqui o plano de racionamento também, não é uma coisa muito do grupo, mas que a Saneago enviou para nós, o plano de racionamento já da questão da falta da escassez hídrica, né? Então já chegou, e nesse plano tem algumas ações que a Saneago, aquele lá, tem algumas ações que a Saneago propôs, né? Aí depois, na próxima reunião, se a Catiúcia quiser falar sobre essas ações também, se já não falou, né, Catiúcia? A gente também seria interessante, tá? Gente, eu vou ser bem sincera, eu tenho que pegar esse plano de racionamento e dar uma lida, porque eu não estou no distrito mais, né? Eu voltei para o laboratório, então eu acompanho mais a parte da qualidade como laboratório, como RT de sistema de saneamento, que é da ETA Central aqui. E então, para eu poder ver isso daí, eu tenho que dar uma lida e tirar dúvidas com o pessoal aqui, tá bom? Uhum. Mas seria muito importante se essa água aí, Katia, você às vezes pode ver com alguém aí, né, que estava mais próximo na elaboração do plano para apresentar para a gente, que eu acho que isso seria bastante interessante. Sim. Eu não sei se a Yara está por aqui, provavelmente seria a Yara ou o Paulo, que sempre lidam com essa situação. Eu acredito que alguém deles consiga depois explanar especificar melhor sobre isso. O plano foi elaborado lá em março de 2023. Provavelmente, deixa eu só ver aqui quem que elaborou ele. Do operacional, talvez o Márcio pediu para ver num determinado momento, ok? O Márcio ou o Gabriel também, que o Gabriel é o engenheiro aqui que sempre acompanhou essa parte. Bom, perfeito. E quem tiver mais próximo ali, né, mais detalhes sobre o plano, se der para apresentar para a gente aí, né, dentro daqui 15 dias, né, a gente convoca uma nova reunião e também, né, o Josmar lá da comigo, né, que não pôde comparecer hoje. Acredito que o Fabrício vai estar também presente, né, e a gente complementa, né, o que não foi possível trabalhar hoje. Estão de acordo? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa a falar? Eu acho que só esse reforço, tá, Ed, da gente trazer para cá essas discussões. Eu acho que é importante a gente ter ciência de como o todo, né, tá funcionando. Que eu acho que quanto mais a gente discutir aqui, mais a gente consegue pensar em conjunto, né? Então, acho que é fundamental aí essa participação, a gente fomentar que todos participem ali, né? Eu sei que cada um tem suas particularidades e tudo mais, mas aqui a gente tem membro, a gente tem suplente, então é fundamental que a gente tenha essas participações aqui de forma um pouquinho mais efetiva, né? Eu sei que é a primeira reunião aqui que a gente está retomando ali,
mas a gente já retoma num período de crise bastante significativo, que a gente sabe que vai vir aí, vai se antecipar quando a gente olha ali no ano anterior, né? Então, fomentar aí que todos esses membros eles participem aqui de forma efetiva mesmo. Perfeito. É extremamente necessário que os usuários, né, todos os representantes estejam assíduos, né? Mas se houver necessidade da gente antecipar a reunião, né? Mas eu acredito que 15 dias é um tempo bom ali, né? Para a gente poder preparar alguns outros materiais, ver como que a curva lá vai se comportar, né? E aí, dentro desse período, a gente reúne novamente e mantém as reuniões com maior frequência. Certo? Mais alguém quer fazer a complementação? Da minha parte, não. Obrigado, Edio. Que também não, obrigado. Então, perfeito. Então, por mim, a gente pode considerar a reunião encerrada, né? E daqui 15 dias, aí a gente vê a data certinha, se fica melhor na segunda, melhor na terça, né? De alguma forma que a gente não permita que todos possam participar, né? Infelizmente, o Osmar não pôde hoje, né? Mas na próxima a gente alinha a agenda de todo mundo, tá bom? Então, bom restante de tarde para vocês, né? E aí a gente vai se falando ali no grupo, tá bom? Até mais, pessoal. Isso. Obrigado. Até mais, pessoal. Então, até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.